criança demonstrar falta de vontade de ir à escola, sentir-se mal perto da hora de sair de casa ou pedir para trocar até de escola, isso tem um nome e se chama bullying. A palavra bullying é de origem inglesa e tem vários significados. A tradução mais próxima seria valentia. Grande parte das pessoas confunde ou tende a interpretar o bullying simplesmente com a prática de atribuir apelidos pejorativos às pessoas. No programa Cidadania em Pauta de hoje, vamos falar sobre o bullying com a psicóloga Luciana Zanolla. Queria agradecer sua presença, Luciana. Obrigada, Fátima. Obrigada a toda a equipe do Cidadania em Pauta pela oportunidade, de estarmos aqui debatendo, refletindo um pouquinho sobre esse fenômeno, que é um fenômeno bastante corriqueiro, né, Fátima? E é um assunto que, como você falou, exige reflexão, né? Sim, não, com certeza, sem sombra de dúvida, né? Porque ele acaba caindo numa banalização, né? E sendo caracterizado apenas como uma violência nas escolas. E não é só isso, né, Fátima? Bom, vamos entender então melhor o que é o bullying. Certo. Bom, o bullying, eles são atos de violência, tá? Que são realmente remetidos às vítimas, que são vítimas fragilizadas, que elas se caracterizam até pela condição que elas se colocam, se intimidando e se sentindo humilhadas, e isso alimenta muito o agressor bully, que é esse valentão que você falou, né? Que é essa pessoa que se alimenta realmente dessas técnicas, né? Que são técnicas que, por se repetirem, elas acabam sendo aperfeiçoadas. Então, são atos violentos contra a pessoa psicologicamente, verbalmente e eventualmente também fisicamente. Bom, quando que se notou o bullying? Bom, o bullying, ele surgiu, assim, ele foi muito veiculado pela mídia quando ocorreram alguns casos catastróficos nos Estados Unidos, na Europa, quando associaram suicídios em adolescentes, né? Houve um caso, não sei se você se lembra, há um tempo atrás, de um menino que se suicidou na sala de aula nos Estados Unidos, se eu não me engano foi em Dallas, né, no Texas, nos Estados Unidos, e ele se suicidou. Ele deu um tiro na cabeça na frente de outros 30 colegas e na frente do professor, como um ato de protesto por conta desses 2 últimos anos que ele estava vivenciando com as práticas do bullying. Ele tentou comunicar isso à família, tentou comunicar isso aos pais, mas os pais e a diretoria da escola, eles não deram tanta importância à ocorrência, como se fizesse parte, né, desse percurso escolar, da maturidade dele, e não deram a importância, né, a esse fato. Então acabou... Ele chegou a uma atitude extrema, né? Extremamente. Então você percebe que os efeitos da prática do bullying sobre a pessoa, elas são severas, né? O sofrimento, ele é emocional, ele é moral e físico também, né? Então o que acontece? Em larga escala, a prática do bullying, ela produz pessoas estressadas, deprimidas, com baixa autoestima, com dificuldade de autoaceitação, com uma insuficiência a tolerar frustrações. Tá? E assim, a longo prazo também pode ocasionar transtornos mentais, doenças psicossomáticas. Então, quer dizer, o estresse gerado, ele é muito significativo. E isso pode ocasionar um desespero tão grande na pessoa que ela venha a cometer esse ato, né, bárbaro, como chegou esse aluno, suicídio, né? Como também, né, acaba induzindo também, porque teve casos nos Estados Unidos também de crianças entrarem nos colégios, saírem atirando, uma chacina, né? E isso foi até comparado, não sei se você se lembra, aqui no Brasil, quando eles lançaram aquele filme Clube da Luta, teve um caso no cinema em São Paulo, que o rapaz entrou atirando em todo mundo, eles até associaram esse caso a essa chacina nos Estados Unidos. Então isso levantou, né, um questionamento muito grande e uma necessidade de se pesquisar, né, e de buscar uma informação a respeito. A gente não tem conhecimento muito sobre o assunto, mas a gente ouve muito falar nos Estados Unidos, né? Por que seria que acontece mais naquele país? Sim, é a tal coisa, né? É a falta de pesquisas, é a falta de informação. Né? O que acontece? Muitas vezes a gente percebe entre as instituições uma negação, né, um desconhecimento do fenômeno. A gente aqui no Brasil, a gente não tem indicadores para comparar com o mundo lá fora, né, para a gente poder assim até entender. Né? Então aqui se remete muito à violência nas escolas. É uma prática violenta nas escolas. Só que o que a gente percebe é que vai além.
né? Então vamos definir assim, o que seria uma brincadeira, até que ponto seria uma brincadeira, até que ponto passaria a ser o bullying ou um ato de violência. Dá para definir? Dá, seria possível. Por quê? Porque é uma agressividade, né? Mas para você poder, segundo alguns estudos, fechar um diagnóstico de bullying, é importante que esse comportamento ele seja agressivo e negativo, que ele se repita e que tenha essa distorção de relação de poder. Então, essa necessidade da pessoa pegar e vitimizar a outra, humilhar a outra. Então, quer dizer, é um arsenal de atitudes, né? Então, isso vai, assim, de insultar a pessoa, depreciar a imagem dela, né? Colocar... ridicularizar ela na frente dos outros. Mexer até com uma questão muito importante, até que é a questão cultural, étnica, religiosa, de orientação sexual. Então, quer dizer, é uma atitude muito preconceituosa mesmo. E são muitas ações. Por isso que o termo, a gente utilizou até o termo bullying, que é de origem inglesa, para poder definir tantas ações, porque na língua portuguesa não tem um termo que identifique tantas ações, né, a essa prática, porque é o ofender, é o humilhar, é o tiranizar, é o colocar apelidos, são muitas ações, né? Bom, e quem pratica o bullying? Né? Que perfil tem essa pessoa? Então, isso é assim uma discussão. Uma discussão, são questionamentos que ocorrem muito na mídia, porque essa situação ela não pode ser enfatizada só mediante assim, a um vetor ou um prisma, não é só a responsabilidade da família ou somente a responsabilidade da escola. O que a gente percebe é que a criança que começa a identificar e trazer essas questões, até você tem que observar e investigar. Por quê? Porque geralmente ela não foi censurada pela família, ela não foi desafiada, são comportamentos que vão se cristalizando, né? A importância até, por isso que é o olhar da psicologia vai justamente nessa questão. É a estrutura da família, é o lar primário, né? São as funções maternas, paternas, definidas, né? A questão até da autoridade. Hoje a gente se coloca, né, numa família, diria assim, desestruturada, não dá para generalizar, tá? Mas a configuração atual é essa. Famílias com papéis soltos, né? Quando uma família entra num setting terapêutico, né, do consultório de psicologia, a gente não sabe quem é a mãe, quem que é o filho, né? Então são papéis perdidos, então são superposições de papéis. Então o que a gente percebe é que a família ela fica muito fragilizada diante desse contexto, né? Então a criança muitas vezes ela não é desafiada, isso é muito importante. Quer dizer, a importância dos pais colocarem os limites. Limite, censura, é a relação com o outro, né? Porque a família é a nossa primeira instituição. A falta disso você atribui a quê? A falta de tempo? Ou não seria uma desculpa? Também, mas é tal coisa, a gente não pode simplesmente levar isso como determinante, né? Mas o tempo cobra muito da gente, a gente vive no mundo, o mundo contemporâneo é uma loucura. Né? Quer dizer, você não tem tempo para nada, você paga pelo seu sossego. Querido, vai lá, compra um brinquedinho para você e deixa a mamãe trabalhar. Então, isso é muito comum. Então, quer dizer, a gente percebe até a dificuldade que a família tem em lidar com essas situações. E o cuidado que a gente tem até para não cometer equívocos. Por quê? Porque até quando a gente pensa que esses comportamentos das crianças são equivocados por conta disso, brincadeiras típicas da infância. Mas não é bem por aí. Né? Essa necessidade de autoafirmação da criança, por que que isso está acontecendo? E esse lar primário, né? O que que esse lar primário está oferecendo para a criança? Né? Está oferecendo um suporte para ela poder se desenvolver pessoalmente mesmo, cognitiva, afetivamente, para poder se relacionar com o social? Porque a família é a estrutura de tudo. Né? Então, assim, o olhar da psicologia é muito dentro assim, da estrutura familiar, né? Para você poder ajudar, através da terapia familiar, a permear essas relações. Né? Qual seria a idade própria para começar a falar sobre essas questões com os filhos? Eu acho que o mais cedo possível, assim, como profissional, eu penso dessa forma, isso tem que ser desafiado.
até porque ele vai ter muitas frustrações na vidinha dele escolar. Então, quer dizer, às vezes, quando ele não é abarcado, essas questões, elas não são fundamentadas no ambiente da família, ele vai chegar na escola, às vezes vem uma sugestão da professora ou de um colega, ele vai tomar isso como uma hostilidade, né, se colocando numa situação de vítima. Por quê? Porque ele está com aquela fragilidade emocional, não tem habilidade social para lidar, né, com esses ambientes. Então, a importância da família dar esse suporte. É o afeto, né, Fátima? Eu acho que todos é o afeto. Precisamos, né? Com certeza. A questão da escola também, né? Qual seria o papel da escola nesse meio? Então, a escola, ela contribui, né, porque ela reforça muito essa habilidade social. Eu acho que a importância mesmo não deve ser só da escola ou só da família, é essa reflexão em conjunto. Né? É os pais identificarem se tem alguma coisa errada, por exemplo, cai o rendimento do filho, o filho se nega a ir à escola. Não tomar isso como uma coisa comum, não. Ir lá, investigar, buscar saber junto à escola, sabe, organizar reuniões, assembleias com a comunidade escolar, porque você tem que tentar trabalhar essa questão, esse fenômeno na realidade daquele ambiente escolar. A gente tem que contemplar a nossa realidade social, política, escolar do nosso país, né? Porque a realidade dos Estados Unidos é uma, da Europa é outra, e a nossa, né? Então a gente tem que pensar até para entender, será que nós estamos realmente preparados, né, para lidar com esse fenômeno? Será que nós estamos preparados até para intervir? Porque uma coisa nova, vamos dizer assim, nova, ela causa um pouco de medo, né? Claro. As pessoas não sabem muito como lidar com ela, né? Então acaba falando, vamos deixar para depois, e isso que acontece muito, né? Sim, exatamente. E a coisa vai tomando uma proporção muito séria, né? Porque quando essa prática, ela não é tentado, assim, até uma medida de prevenção para evitar, enquanto ela está na fase da infância, na fase escolar. Isso começa desde criancinha, desde pequenininho? Sim, porque a criança, a cultura é que faz que nos tornemos, né, cidadãos conscientes, que nós consigamos até pautar as nossas relações com o social. Então é a cultura, é a família, é o social. E a gente tem o nosso lado bicho, com certeza. Então a gente precisa dessa contenção. Da importância da família, a importância dos profissionais também da escola, né? Mas a gente também não pode justificar e atribuir tudo à escola, a responsabilidade, né? Quer dizer, a educação é um casamento mesmo, né? Do mas social. É mais atribuição da família, né? É importante, é muito importante até a família perceber se tem alguma coisa errada com o filho, ir lá investigar. Quer dizer, a pessoa dá sinal, né? A criança dá sinal. Com certeza, é queda de rendimento. Também não vamos acreditar tudo ao bullying, senão a gente fica paranoica, né? Mas é importante até você investigar para, se tiver que descartar, descartar. E se não tem condições de lidar com aquilo, buscar ajuda, né? Buscar ajuda dos profissionais, para você poder compreender, entender melhor o que está acontecendo. Uma criança que tem um rendimento muito bom nas escolas, né? De repente, repentinamente, ela cai e pede para parar de ir à escola. Então, alguma coisa errada tem, com certeza. Então, tem que ser investigado e refletido, né? Muito refletido. Bom, e quais são os efeitos nessa pessoa, né? Nessa pessoa que está assim, sendo constantemente humilhada? O que poderia acontecer e acarretar para a vida dela? Eu queria que você me respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha. Tá, ok. Às vezes, 9 meses demoram muito a passar e 4 meses podem passar rápido demais. Por isso, os deputados federais aprovaram o projeto do Senado que aumenta a licença maternidade para 6 meses. Esses 2 meses a mais são facultativos. A mãe precisa pedir e fica a critério da empresa conceder. Mas o empregador que aderir ao programa vai receber incentivos fiscais no imposto de renda. A importância da mulher na família e no mercado produtivo são valores que os deputados querem incentivar. Como mãe, como mulher, eu quero dizer da alegria de compartilhar daqueles que sabem a importância e o significado dessa matéria. Em momento nenhum vai excluir a mulher do mercado de trabalho. Vai dar dignidade e oportunidade aos bebês que estão nascendo no nosso país. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Feijão, feijão com arroz, no mexido feijoada baião de dois. Arroz, arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Coma seu caru, seu acarajé, tome seu tacacá, seu chimarrão. Prove o que há de bom em sua região. Só não esqueça, meu amigo, do arroz com feijão. Coma feijão com arroz. Feijão com arroz é Brasil que dá gosto. Uma campanha, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos. Essa mistura construiu uma nação. Hoje no programa Cidadania em Pauta, estamos falando sobre o bullying com a psicóloga Luciana Zanola. A gente terminou o bloco anterior falando sobre as consequências, né, na pessoa que sofre o bullying. Sim. Quais seriam essas, assim, até para a vida adulta, porque deve acompanhar, né? Claro, claro. Por isso que a gente enfatiza tanto a importância do lar primário, né? Porque tudo é desencadeado na infância. Então, como a gente acabou de falar, a importância da criança até ser desafiado, o comportamento dela, colocar essa criança para pensar a respeito disso, para esse comportamento não se cristalizar, não se tornar um hábito e ela levar para a vida adulta, né? Eu acho que esses prejuízos, eles partem até da criança como agressor e como vítima. Né? A vítima é nítido o sofrimento moral, a dificuldade que ela vai ter de se autoaceitar, de se autoafirmar, vai ter dificuldade para se socializar para o resto da vida, sem contar a aprendizagem que fica muito comprometida. Né? Em consequência também o bullying agressor, ele fica comprometido também. O bullying é uma prática só, por exemplo, de alunos para alunos, ou pode ser, por exemplo, de um professor também que pegar uma criança lá e fica... Eu assisti um filme uma vez que o professor acabava com o aluno e ele criou aquilo, e adulto ele tinha aquele problema. É aquela questão, né? Você vê que o agressor adulto, ele tem aquela necessidade de tiranizar mesmo, né? De mostrar o poder, de mostrar o controle e assim, tem muitos estudos a respeito disso, por isso que eles associam muito ao lar primário, né? Quando a criança precisa realmente ser censurada pelos cuidadores, pelos pais, até para pensar sobre isso e poder, né? Pautar melhor a relação dela com as outras pessoas. É a dificuldade mesmo que ela tem de se relacionar com o outro, né? Então isso tem que ser premiado primeiramente com a família, né? E quando ela leva para a vida adulta, você pode ver, geralmente aquele chefe, né? Que gosta de humilhar os subordinados, que gosta de pisar e geralmente também tem, infelizmente tem aquela questão da delinquência, né? Dos atos de violência que se tornam... Que existe uma progressão, então. É uma progressão, com certeza. Se ela não se não há uma intervenção assim efetiva mesmo, isso ocorre, acaba se cristalizando e se tornando, e aí fica por conta da criminologia. Por isso que a gente fala, a criminologia ela até vê esse aspecto de uma forma bem interdisciplinar, que eu acho até que teria que ser uma visão que nós deveríamos adotar, né, para cuidar desse fenômeno que é o bullying, né? Não somente através das escolas. Um crime. Sim, porque quando você está na vida adulta, você já é considerado um agressor e você comete crimes e que isso é desencadeado desde a infância, quando você começa, né, a apelidar os seus coleguinhas de escola, chutar, passar rasteira, né, pichar o carro da professora. Então, quer dizer, você já tem atitudes que não são, né, que não são censuradas por ninguém, são tidas assim como situações comuns que fazem parte da vida, que ele vai amadurecer, ele vai mudar, ele vai refletir, ele vai ficar bem. E qual que é a melhor forma, por exemplo, de um pai, uma mãe, chamar a atenção do filho para isso? Assim, que formas de falar, né? De censurar, vamos dizer assim, seria o ideal? Seria assim, desafiar, colocar a criança para pensar.
né? Trazer, porque lá no fundo a criança está esperando por isso, porque o que acontece? Os pais, eles idealizam muito os filhos, e os filhos até se alimentam muito dessa idealização dos pais, e eles querem fazer bonito. Por isso que o pacto do silêncio, ele é muito perigoso, porque geralmente as crianças que não falam que eles estão sendo humilhados pelos agressores, eles não falam até para não envergonhar os pais. Ah, eu sou um mole, né? Eu não estou conseguindo, eu não tenho coragem suficiente para enfrentar essa situação. E às vezes até vai ser reprimido também, sim, né? Sim, exatamente. Então, assim, você poder escutar, oferecer uma escuta, sem condenar essa criança, sem subjugá-lo, é deixar ele falar, deixar ele se sentir acolhido. Porque às vezes ele não fala, ele não chega até você por medo, né? Por medo de ser, assim, realmente reprovado nas suas atitudes. E ele precisa de apoio, de afeto, de acolhimento para poder pensar sobre isso. A gente vê muito a questão do homem, né? Do menino, do sexo masculino. Mas existem mulheres que também estão nesse meio. Claro, são violentas também. Sim, porque o bullying, ele se destaca em duas categorias mesmo, que é o bullying direto, que é mais cometido pelas figuras masculinas, e o bullying indireto, que é cometido pelas mulheres, pelas meninas, pelas adolescentes e pela criança pequena, que desencadeia mais o isolamento social. Né, por conta dos apelidos, da repercussão negativa, dos comentários em escola, né, quer dizer, é um bullying, digamos assim, mais leve, mas é um bullying que pode desencadear, né, situações mais grotescas, né, importantes, que devem ser. E o pacto do silêncio, né? Pode ser que o aluno não concorde com aquilo que está acontecendo, mas muito raramente ele vai intervir naquela situação, né? Sim, sim. Por que isso? Então, tem a questão adolescente, por exemplo. O adolescente, ele vivencia um conflito enorme, né? Até para ele se incluir. Então, o que acontece? Existem as crenças dos subgrupos na qual os adolescentes, eles pertencem, né? Então, eles seguem muito essas crenças dos subgrupos, eles têm muita dificuldade até de se posicionar por essa necessidade que eles têm de se autoafirmarem, de se sentir incluídos. E tem a questão do medo também, que é o medo de ser a próxima vítima, né? O medo de não conseguir lidar com isso. Se juntar aquele grupo que pratica, né, um ato para até não ser do outro grupo que acaba sofrendo a violência. Sim, é um ciclo vicioso, né? Você percebe que isso acaba até se proliferando, porque a pessoa que é agredida na escola, ela acaba chegando na família e agredindo o irmãozinho mais novo, né? Porque ele precisa passar aquilo, exatamente, né, que tá essa energia. Né? Então é a forma que ele encontra até de pegar e conseguir de alguma forma elaborar isso. Né? A questão da autoafirmação nesse sentido, né? O agressor, ele se sentir superior quando ele está menosprezando o outro. Você acha que isso vem da nossa sociedade, isso é incentivado pela nossa sociedade? Também, é aquela questão, né? É assim, em partes sim, né? É o mais forte, o mundo é o mundo dos mais fortes, sobrevivem aquele que é mais forte, mais esperto, né? Mais inteligente, é o mais, né? Então, isso já gera uma insegurança muito grande na pessoa, né? E o bullying, a gente fala do agressor bullying. O agressor bullying, ele precisa de muita ajuda, porque ele está se valorizando, diminuindo o outro, e ele não está se sentindo feliz com aquilo, embora ele aparente que esteja. Então é importante até a gente ter um olhar também para isso, porque geralmente a gente foca muito as vítimas, né? Por conta dessa condição, dessa posição que ela ocupa, né? Mas o agressor, ele está ali precisando também da nossa atenção, né? Do nosso olhar, né? E da nossa consideração para tentar, né? Ajudá-lo até a sair desse ciclo. Como tratar essa pessoa? Porque ela está desequilibrada, né? Tanto aquela pessoa que sofre a violência como a que pratica a violência. Sim. Como seria o tratamento dessa pessoa? Então, tem diversos, né, vetores que poderiam auxiliá-la. Eu falo que a reflexão em conjunto é a melhor saída. Na psicologia, a gente costuma, como eu já disse para você, dar uma atenção para a família, buscar através da família, oferecer uma terapia familiar, individual também, para ajudar essa pessoa a ressignificar,
né, essas questões da relação. Essa relação que ela não conseguiu estabelecer com os seus membros, porque as diferenças, elas existem em todos os membros da família. A dificuldade que a gente tem é de lidar com as diferenças. E a gente percebe que o agressor, ele tem justamente essa impossibilidade de lidar com as diferenças. Ele não aceita, então é uma questão muito difícil para ele. Então é até ajudá-lo a ressignificar, a pensar sobre isso, né, e refazer o conceito de relação, né, porque ele não teve essa oportunidade. Geralmente é assim, quando a família está fragilizada e não consegue oferecer para ele. Então a psicologia ajuda nesse sentido, é oferecendo uma oportunidade, um lugar para ele poder pensar junto à família e conseguir respeitar o espaço do outro. Mais popularmente falando, é essa questão. Meu espaço termina quando começa do meu semelhante, né? É respeitar as diferenças. E essa diversidade é que leva o mundo para frente, né? Com Pessoas certeza. diferentes, com modos de viver diferente. É fazer ele perceber, boa colocação a sua, perceber essa questão, que as diferenças elas vão sempre existir. Né? São diferenças culturais, religiosas, de orientação, enfim, a gente tem que considerar todas essas diferenças, com certeza, para amadurecer, né? Que é o percurso nosso, né, como ser humano, amadurecer, respeitando as diferenças e se aceitando. A questão de ter profissionais que lidem com o emocional dentro das escolas não seria uma saída para ajudar esse problema? Com certeza, mas para isso, antes, é preciso debater, refletir muito sobre o assunto e entender, né, o que acontece com esse fenômeno, né? Então é organizar assembleias, reuniões entre pais, entre a comunidade, entre os profissionais da escola, porque a gente também não pode atribuir essa melhora, né, essa capacitação só para os funcionários, para a docência, para a discência, não. Eu acho que isso tem que ser articulado em conjunto mesmo, a importância de ser articulado em conjunto, mas os profissionais ajudariam com certeza, porque é um outro olhar que está entrando, né? Então, quer dizer, a importância de todos os vetores conhecerem o fenômeno e, particularmente, dentro, né, do seu oferecimento, da sua contribuição, poder ajudar, né, de alguma forma, com certeza. Bom, e como a gente deve orientar nossos filhos, né? Quem está nos assistindo em casa, uma conversa real, você acha que é importante? Eu acredito, uma conversa clara, real, e assim embasar, não é só na família, é até trazer a família para participar de alguns eventos na escola. Seria até assim uma dica que a ABRAP, a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, elas dão até umas dicas, né, até as instituições escolares, para elas tratarem com os alunos, com as famílias, essas questões, né? É oferecer debates, é colocar os alunos, dar autonomia para os alunos promoverem esses debates, pesquisas, elaborar, se possível, um projeto onde a família possa estar participando, né? Então, quer dizer, essa contribuição plena mesmo, né? Ampliada mesmo, né? Utilizar a energia que eles têm de sobra, crianças e adolescentes, para o debate, né? Com certeza, para repensar exatamente. o modo de ver as coisas, né? Porque o adolescente, ele tem muita energia, então vamos usar essa energia boa do adolescente, colocando ele para trabalhar, colocando ele para refletir, porque ele vai se sentir valorizado quando ele for fixar os cartazes nos pátios das escolas, né, com tudo que ele conseguiu dessas pesquisas feitas em classes, né, com os funcionários, com os diretores, com os professores, pais. Então, quer dizer, a importância até para ele identificar, conhecer e conseguir se posicionar, ter coragem para se posicionar, né, contra essa prática, né? Importante incentivar a opinião de cada um, né? A opinião, com certeza, e promover, né, Fátima, acima de tudo, a solidariedade e a tolerância, né? É a prevenção, não é a punição, né? Porque quando chegar lá na fase adulta, quando ele já virar um agressor realmente criminoso, aí é a criminologia que vai cuidar dele. Vai ser mais difícil tratar e mais caro também, né? Com certeza, é atitudes, né, de prevenção mesmo. Queria agradecer mais uma vez sua presença Obrigada, aqui. eu que agradeço pela oportunidade, né, da gente pensar juntas e refletir sobre o fenômeno. Ok, que você também aí em casa pense sobre o assunto. E eu espero você no próximo programa. Até lá!